Podcast do Transporte. No comecinho de agosto, chegou o Seminário Nacional da NTU, que aconteceu em Brasília. E nós fomos lá cobrir, eu, Alexandre Pelege, e nosso editor Luiz Henrique Romagnoli. O grande destaque não foi nenhum especialista, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Sua fala causou bastante impacto e mostrou que o mundo da política definitivamente começou a olhar com mais atenção e carinho para a área do transporte de passageiros. Rodrigo Pacheco começou discutindo quem deve arcar com o custo do transporte, a começar pelas gratuidades. É preciso compreender que não se pode impor um ônus ao município de uma gratuidade que, no final das contas, é remunerada pelos demais passageiros. Então, há uma obrigação do Estado, lato sensu, de poder fazer a remuneração da gratuidade, que aconteceu fruto do trabalho nosso, Diego Andrade, em 2022, com um valor que foi destinado aos municípios justamente para se remunerar e equilibrar os contratos que há Brasil afora, sobretudo em função de um momento muito crítico do setor, que foi o momento da pandemia em que houve pouco socorro ao setor, salvo essa questão da gratuidade de 2022. Mas é algo que deve ser incutido como uma cultura, porque, de fato, não é nada disfuncional, não é nada distorcido, não é nada injusto, é prevalecer e trabalhar pela gratuidade, garantindo que haja a compensação devida ao ente que deve garantir essa gratuidade. Rodrigo Pacheco também desenhou, para quem não estava entendendo, como deveria ser a participação do governo na transição energética. Não há mais possibilidade de nós ficarmos fora da discussão sobre transição energética no Brasil. Aliás, temos bons exemplos no Brasil em relação a isso. E isso passará irremediavelmente, de maneira principal e talvez inicial, no transporte coletivo de passageiros. Talvez o foco principal seja a substituição, em próximos anos, da substituição da frota de veículos de transporte coletivo de passageiros por veículos movidos a energia renovável. Mas, para isso, é preciso que rediscuta o novo ciclo industrial do Brasil e que se permita o crédito necessário para isso. Aliás, há uma liquidez no mundo de diversos instrumentos e entidades de financiamento. Quando o projeto é sustentável, aderente ao meio ambiente, há recursos. Então, o que precisa é o Estado brasileiro, em conjunto com a sociedade civil e as associações, se organizarem para que o setor possa ser não beneficiado, mas se possa garantir que seja um personagem ativo dessa transição energética. E aí me refiro ao crédito, evidentemente um crédito que seja tolerável. Já tivemos uma redução da taxa básica de juros, ainda é a maior taxa de juros do mundo, do Brasil, sobretudo numa tendência de queda da inflação. O delta realmente fica muito além do que é de outros países, então vamos perseguir sempre a redução da taxa de juros. Mas é preciso que o Estado participe disso também para que se possa ter financiamento, que seja financiamento atrativo para a renovação da frota por uma frota verde, por uma frota sustentável. E para fechar com a chamada chave de ouro, o presidente do Senado cravou o conceito de transporte como direito do cidadão, conforme, aliás, reza nossa Constituição. Transporte coletivo de passageiros, seja urbano, seja intermunicipal, seja interestadual, seja internacional, é um serviço público essencial de direito do cidadão. Não é uma atividade puramente de mercado que se autorregula, que se autodetermina, que as coisas se resolvem no dia a dia com os empreendedores, com concorrência. Não é essa a lógica, porque se essa lógica imperar equivocada, nós teremos em muitas cidades brasileiras, em muitos estados brasileiros, em muitas regiões do Brasil, uma profunda desigualdade de locais desprovidos de transporte público de passageiros, o que é algo indesejado por todos nós. Então temos muita responsabilidade nessa abordagem e nessa apreciação, porque não é um protecionismo do setor, é um protecionismo do cidadão brasileiro e da própria Constituição Federal, que impõe que serviços públicos dessa natureza se deem por concessão ou por permissão, sempre com licitação e com a participação do Estado brasileiro e, nesse caso, sobretudo, com a ajuda financeira e com subsídios do Estado brasileiro, porque isso interessa ao cidadão brasileiro. O evento da NTU também teve a presença do deputado Diego Andrade, presidente da Frente Parlamentar Mista sobre Transportes Urbanos no Congresso, que se declarou à disposição da Câmara para procurar soluções para o transporte de passageiros.
Olha, o Congresso, ele, há alguns anos, colocou na Constituição, né, de forma clara esses direitos. Então, é um dever, né, de todo congressista, de todo parlamentar, ajudar a buscar a solução para prover um transporte de qualidade, né, que se sustente com uma tarifa justa para o usuário, para ele ter acesso, principalmente o usuário de baixa renda, mas, enfim, temos que perseguir aí um transporte de qualidade para que todo cidadão brasileiro possa utilizar e priorizar o transporte público. Está muito claro que é necessário a presença do Estado realmente nesse acompanhamento, seja subsidiando, seja fazendo políticas públicas com faixas exclusivas para ônibus, ampliar esse modelo que é muito importante, que prioriza o ônibus nas vias, né, prioriza o coletivo. E a gente ficou muito feliz de poder estar participando desse momento como presidente da Frente Parlamentar para poder alinhar essas demandas e criar aí um plano de ação para termos resultado. Acho que todo brasileiro já percebeu da necessidade de prefeituras, de estados e também do governo federal manter sim a gratuidade, mas remunerar para a sobrecarga dessa gratuidade não ficar sobre o passageiro que paga a passagem. Então o Estado tem que colocar a sua mão ali. Na pandemia nós demos esse exemplo, conseguimos aprovar projeto que possibilitou um reforço para o sistema de transporte, e é esse o desafio. Podcast do Transporte.